E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast aqui na TVC, todo domingo, 8 da noite. Mas olha, hoje eu vou até começar diferente, meus amigos, que, olha, eu tive até dor de barriga, só pra você ter uma ideia. Só eu fiquei tão nervoso, porque eu tô tentando começar uma série aqui de entrevistas e hoje eu precisava entrevistar. Quando eu comecei esse projeto, a minha ideia sempre disse, cara, um grande sonho que eu tenho, entrevistar Nonato Albuquerque. Uma das maiores, se não, talvez, nosso rádio, sem dúvida alguma, das maiores referências de que tem o nosso rádio, não só o cearense, mas nordestino brasileiro. Nonato é um nome que impacta em qualquer local que você for. E nós que trabalhamos nesse meio temos como o Nonato como um panteão. Está lá no panteão. Está lá em cima, entre os deuses da comunicação. E para mim é um privilégio, um nervosismo que eu estou aqui. Muito ansioso, mas muito feliz, Nonato. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, digo eu, a você, Mário Kempis, que eu acompanho há um bom tempo, tanto aqui no podcast, quanto também no seu trabalho, no seu blog, que é tão bem informativo, que é tão bem estruturado dentro da diversidade do futebol, do esporte, que você fala de tudo. Estava lendo até hoje a questão relacionada à Vojvoda, e você perguntava, será que a saída do Vojvoda, a responsabilidade é só dele? E eu concordo com a resposta, não. Eu acho que tem gente do campo que realmente estava a merecer também pedir pegar a cuia e sair. Perfeito. E você tem, como é que eu posso dizer? Tem crédito para falar, porque você torce. Não, eu sou apenas, eu vou revelar, um torcedor do Fortaleza, admirador realmente de futebol bom. Sim, eu imagino. Quando o time tá ruim, eu passo a torcer pelo outro. Ô, Nonato, rapaz, meus amigos, hoje é um início de uma série que eu estou tentando emplacar aqui, gigantes da nossa mídia. Hoje é o Nonato, espero que próxima semana sejam outros e assim vai. E o Nonato, por tudo que ele representa para nós, eu gostaria de perguntar ao Nonato, nós vamos falar bastante da carreira dele, da linda carreira. O homem foi campeão aí de um concurso de poesia que eu fiquei admirado, rapaz. Você andou pesquisando, mexendo nas gavetas da minha memória também agora. Esse negócio de poesia. Braulio Bessa tem um concorrente? Olha, houve um concurso de poesia que me lembro que era o júri presidido pelo Cid Carvalho e por outros grandes nomes da literatura. E o Rogaciano estava também concorrendo. Uma poesia do Rogaciano Leite Filho foi proibida pela censura. Não sabia. Porque era política e dava em cima. A minha também era política, mas eu utilizei de um estratagema de dizer assim, vamos fazer com que a revista Veja da época fazia, colocava alguma coisa, símbolos que pudessem ultrapassar a barreira da fiscalização da Polícia Federal. E eu ganhei com um poema longo, que se você me pedisse até o primeiro estrofe, eu não saberia lhe dizer. Essa gente, cor de noite sem estrelas, que era exatamente falando dos africanos que vieram para cá, derramaram suor, lágrimas e sangue, e tinha a opressão em cima, que na verdade era uma simbologia da ditadura que estava oprimindo aqueles brasileiros que não podiam permanecer. Então, foi 10 de todo mundo, eram 8 jurados, e até me impressionou, porque eu acho que eles passaram da conta, que tinha muita coisa melhor do que realmente a minha. Por que não seguiu, então, Nonato? Por que não pegou essa veia de Braulio Bessa, de Patativa, de realmente seguir na poesia? Ou não? Foi só mais um hobby? Não, eu continuo. Eu tenho pronto já, era para ser lançado agora, mas eu estou aguardando aqui. Eu tenho no prelo um livro chamado... Olha, meu Deus do céu, a memória, olha a memória. Mas você vai lançar um livro, é isso que você está querendo? Vou lançar que um maravilha! Livro de poesias e Neste também ano? Provavelmente, já faz tempo. E aí, novamente, na área de poesia, porque eu tenho muitos poemas, sonetos, eu confesso a você que alguns são intuídos, quem entende aí de espiritualidade sabe que a gente
Todo artista, todo poeta, quando coloca a sua mente a favor da inspiração, a inspiração vem, e tem alguns que realmente surpreendem aos meus grandes amigos, quando eu mostro, eles, rapaz, isso não é seu, não. Rapaz, sim, mas então tá guardado com você. Você ainda não Todos expôs comigo. isso. Não, estão expostos. Quem quiser dar uma chegada, tem lá chamado um blog que é caladinho e tal. Um bangalô nas nuvens, Bom que é saber. um bangalô de guardar essas coisas bem... Era nas nuvens da internet, mas está nas nuvens exatamente para realçar. Um dia ele chove. Rapaz, que maravilha, Nonato. Você falou de censura aí. A gente estava falando com a Angélica, Angélica, amiga que estudou com você. colega de sala de aula. Isso na UFC. Vocês Isso. passaram por censura na própria faculdade, Nonato? A comunicação social, e eu acho que todo o setor universitário conviveu com dias difíceis. Numa sala de jornalismo, na escola de jornalismo, a gente não podia ter um fanelógrafo. Estou falando de fanelógrafo, gente que tem mais de... Sem dúvida. Era um espaço onde você colocava as suas ideias. Chegava, batia lá e colocava. Era proibido, porque a censura não permitia. Não. De repente, esses meninos podem estar aqui querendo atravessar a fronteira dos limites. Então, comprou-se o Luiz Solon. Nós perdemos. Rapaz, isso. Luiz Solon criou um clube de uma área de diversão, de entretenimento para as horas do recreio. Comprou-se um totó e era a maneira da gente ficar não discutindo política, mas fazendo o totó. Rapaz, que E maravilha. nessa coisa também ele criou um time da área de esporte. Eu integrava esse time. Você? Goleiro? Não, integrava era de zagueiro, mas adoeci no dia Rapaz, graças a Deus adoeci no dia que foi a partida. a partida. E eu acho que 2 partidas a equipe também foi colocada lá para... Você lembra de alguns nomes? Você lembra de alguns nomes aí que fazia parte? Solon fazia parte. Equipe. Você devia ter dito que era para trazer a gaveta. Minha memória está lá na gaveta. Não, deixa quieto. Mas não. é gente que ainda está por aqui e Uhum. gente que já está numa outra dimensão também. Não, que bom. Falar em outra dimensão, você sempre nunca negou essa parte que você é espírita, Sou. não é isso? Mas você é médium? Todos nós temos Por favor, me explique um sobre isso. pingo de agradeço. mediunidade. Quando você tem uma inspiração... Nós não somos largados ao léu na terra, não. Nós temos a inspiração de nossos antecessores, de nossos pais que provavelmente seguiram para outra dimensão, e eles nos inspiram. As orações que fazemos aos santos, que são seculares, elas podem ser dirigidas aos nossos familiares, que eles estão muito mais próximos da gente, não é? Uhum. E a gente pode pedir, olha, me dá uma ajuda, me intui aqui, o que é que eu devo fazer nessa... Estou com uma dúvida aqui, problemas me dê uma saída. E eles atuam. E então, fui católico, católico, a família toda católica até os 16 anos, e aos 16 comecei a questionar. Ué, Questionou o quê? Deus ou a Igreja Católica? Você questionava o quê? questionar tudo. Tudo. Típico adolescente. De adolescente, né? Quem sou? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou depois que terminar Sim. essa parada? Todos nós. E aí, larguei, embora tivesse familiares, todos da Igreja Católica na família, e fui questionar nas obras esotéricas, nos escaninhos, e tudo que a gente encontra respostas, principalmente colocado do lado da razão, porque eu não me respondi às coisas que eram não racionais. Entendi. Mas, Donato, naquele período, a gente tinha uma igreja católica muito forte. Muito. Ainda é. Mas os evangélicos também. Espírita não, né? Era algo mais... Não, os como espíritas... chegou isso? Mas havia, né? Perto Cheguei de você? exatamente porque andava buscando resposta às minhas perguntas, e aí dei com um livro, que é o Livro dos Espíritos, que me respondeu
acho que 99% de todas as minhas questões. Não me tornei espírita de repente, não. Me tornei por causa de fenômenos que aconteceram na minha vida. Por exemplo. Perdi um avô paterno, que era muito católico. Lá em Acopiara, ele coordenava os Irmãos do Santíssimo, que era a congregação dos homens casados. Tinha as filhas de Maria, as filhas de Maria e dos homens. E então meu pai, quando foi para ele falecer, ele perguntou, cadê o Raimundinho? Ele não veio. E eu estava estudando aqui, não podia ir. Eu queria tanto falar com ele. E aí, num sonho, 3, 4 meses depois, ele aparece e conta algo que ninguém sabia. Nem eu, nem meu pai, tal. E aí eu perguntei a meu pai, olha, ele contou, você sabia disso? Fui perguntar junto à família e disse, realmente, seu avô veio das Alagoas, veio fugido, chegou para trabalhar na estação, pregando trilhos, dormentes, como se chamava, casou-se com sua avó, que é tetraneta do conselheiro, Antônio Conselheiro. A família tem. Rapaz, tem negócio... parte da história. E aí ele guardou um segredo. Quando perguntavam quem eram os pais dele, quem era a família, ele nunca dizia para meu pai e para os outros. Minha família começa em mim. E veio contar um sonho. Eu digo, essa coisa que se nem eu sabia nem nada, não era um livro que ia me contar, não era um religioso Sim. que ia me provar. Foi o fenômeno que veio através disso, que contou algo assim. E já tive outras coisas. Você falando aqui católico, aos 9 anos, 8, 9 anos, eu manifestei um interesse de ser padre. Não foi, não. Então você vê como era Rapaz. a vida. E vim, tanto pedia a minha mãe que eu quero ser padre. Vim para minha mãe fazer exame de vista meu. E aí ele disse, vou levar lá no seminário. Me levou no seminário de Nossa Senhora de Fátima, que tem no Álvaro Eire, lá na Floresta, Seminário da Floresta, antigo seminário. E aí eu vim no mês de julho, e de repente era férias, não tinha ninguém. O padre, que era lá o reitor, pegou, vamos passear aqui, você está querendo mesmo ser padre? Aí eu não dizia assim nem não. Mas só balançava a cabeça. Aí quando ele perguntou, pronto, você conheceu o seminário, você quer vir estudar aqui? Aí eu balancei a cabeça que não. Por quê? Porque aqui é muito triste. Porque não tinha ninguém. Eu prefiro a minha escola, a balbúrdia, a correria dos alunos, dos colegas. O que me impressionou foi aquele silêncio, só cortado pelas andorinhas que tomavam conta do espaço. Até olha, eu não tenho lembrança do ano que eu nasci, mas me lembro dessas andorinhas. Nonato, deixa eu... Rapaz, deixa eu tomar uma água aqui, peraí, Nonato. Nonato, hoje que você é uma referência, o nome Barra Pesada, o programa policial, um programa de segurança, e principalmente o rádio, você é referência nisso. Mas eu queria tirar uma dúvida com você sobre... Nonato, por que há tanto hoje, estamos em 2025, por que há tanto programa hoje ligado à segurança? Por que há tanta notícia de segurança? Você liga a televisão, é só aquilo. Você liga, é de manhã, é meio-dia, é de noite. Tente me ajudar a entender o que é que está acontecendo. Quando eu vim para a TV, exatamente, a gente falou o porquê. E aí, quando o Tancredo disse que era o Barra Pesada, eu disse, não. Isso em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril foi quando eu estreei. E ele disse, não, você só vai tirar as férias do Tadeu Nascimento. Ele tinha entrado de férias. De 90, né? E aí, o quê? 25 anos. Tanto que quando terminou, para mim tinha sido uma espécie de alívio. Vou dar um tempo nisso. Quando volta a pandemia e a Isabela me chama e diz, Nonato, a gente vai voltar com o Barra. Aí ele disse, eu gostaria que você chamasse o Fagata, que está nessa linha do programa dele lá na TV da Bandeirante, Nordeste TV. Ele disse, não, nós fizemos uma enquete, uma pesquisa e tal, e o seu nome deu aí. Aí eu recusei pela segunda vez. Disse, Nonato, nós estamos fazendo um pedido a você. É uma convocação. Tanto que a chamada do programa foi
uma convocação. E ele disse, tá bom, eu vou voltar, por conta ainda lembrando daquela história do princípio. E de repente você nota que hoje todos os canais, em todos os noticiários, tudo tem a ver, a editoria de segurança é a maior, 90% do noticiário, até do Jornal Nacional, que é uma referência brasileira, tudo é segurança. Será que o espelho mágico da TV não está refletindo uma situação que ampliou-se no país? É essa a sua... Deve ter sido. Nós vivemos uma situação caótica em termos de segurança. Hoje, a dominação de facções, chegando mesmo à política, a comandar donos de postos de combustíveis no país, a pagar realmente em políticos para que se bandeiem de oportunidade. É uma situação criada no Rio de Janeiro que começou apenas com dar um tiro lá, prende, depois solta. Mas diz que o crime organizado. Sim. Nunca se organizou tão bem o crime quanto nesse momento no país. Nonato, você acha que vamos chegar até onde? Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tem um tempo de nascer, de crescer, tem um tempo de você botar as sementes, de colher. Nós vamos passar por uma semeadura difícil, mas uma leva nova, de uma nova maturação de pessoas, elas haverão de conceder um tempo novo, onde a ética, a responsabilidade, o respeito e, acima de tudo, a pacificidade. Você vai estar vivo ainda quando chegar isso aí? Hum? Você vai estar vivo quando esse negócio aparecer? É a pergunta que até eu faço. O tempo de Deus não existe. O que hoje a gente imagina que seja, demora tanto tempo e de repente, Isso é verdade. um fechar de olhos, você de repente muda a situação. Não vamos nos ater apenas a esse problema da segurança brasileira. Sim, Vamos ater o problema do planeta. claro. As guerras Sim. fratricidas que há quantos séculos israelenses, palestinos Não é, ali cara. estão brigando? Exatamente. De repente, uma nação forte como a da Rússia ataca uma nação pequena porque se dividiu, saiu de lá, não quis ser Uhum. ainda ficar de joelhos. E de repente, 3 anos já que essa Isso. guerra continua, há discussões de um lado e do outro, e nenhum dos dois lados se atém à questão das mortes. Ninguém conta, Não ninguém tô nem aí. conta o indivíduo humano. Com certeza. O planeta, os bons idealistas da espiritualidade prometem que está passando por uma transição, chama-se transição planetária, de mudanças. Se você olhar, a escola onde você estudou o seu ensino fundamental, Sim. o básico, Uhum. o ABC, mudou tudo. Nem existe mais. Aqui a empresa mudou tudo. Hoje tem um equipamento que há 10 anos atrás ninguém nem imaginava. Isso. Na vida nossa, hoje em dia nós temos Isso. aparelhos da tecnologia que jamais imaginava quando há 50 anos atrás que um dia eu teria um aparelho que ligava para qualquer parte do mundo. Tá em vídeo, não. É rapidez. O que é que está faltando? Educação. A educação é a única meio de formatar exatamente as mentes. Mas você não acha que nesse momento a gente passa até por uma crise disso, não? Renato, eu sou do tempo, você deve ser desse tempo, eu sou do tempo quando o Isso é professor... novo. Eu sou do tempo quando o professor chegava na sala de aula, a gente se levantava, não? Conceitos, a gente tem que dizer assim, no meu tempo era Isso, melhor. Mas parece assim um cadáver no caixão e dizer, no meu tempo era melhor. Não, esse é o tempo. Eu acho que há seus tempos. É o tempo. Um tempo O que deve haver é que a tradição, façamos como os japoneses, os orientais. Sim. Você vai em Tóquio e de repente se depara com uma construção medieval e de repente ao lado tem uma coisa que você diz, rapaz, que fantástica arquitetura. Você vai, por exemplo, na Bélgica,
Você se depara aqui, vizinho, um castelo, e de repente ao lado um edifício de 50 andares que você diz assim, rapaz, que contraste. Você já foi nesses dois lugares? Fui já. Já Que tive a maravilha. oportunidade de Seria passar top. pela Europa e de repente me surpreende essas coisas. As viagens que eu faço para o estrangeiro, que eu fiz já, eu fiz a cobertura da Copa do Mundo para o jornal O Povo, para você ver como o esporte tá. Por isso que eu lhe chamei, rapaz. Eu e a Egídio Serpa. O Egídio era fazendo cobertura, pegava algumas notícias e o Luiz Sérgio Santos, que dirigia o Vida e Arte, dizia assim, vamos fazer crônica da Califórnia? Eu digo, tudo bem, vamos lá. E eu mandava sempre uma crônicazinha ele pedia 16, eu dava 12, 14 linhas sobre aspectos do entorno da Copa. Nos Estados Unidos? Estados Unidos, Unidos, andei por 94. vários estados cobrindo. Você cobriu na Rússia. É, Rússia e Catar. Eu fui lá. Pois é. Você foi no Oriente Médio? Não, Não. só foi Europa e Ásia e Japão. Isso. E aí, uma coisa interessante é que nesses países a gente nota também algo que eu achava incomum aqui. Na Copa, quando eu saí para a Copa dos Estados Unidos, eu achava que as pichações Sim. das ruas de Fortaleza, pá, que coisa terrível, ninguém entende nada, a linguagem não se conecta com a minha cabeça, talvez conecte com a de alguém que esteja alombrado. E aí eu encontrei as mesmas pichações, parecia até que era o mesmo autor em ruas de Nova York, Los Angeles. E aquilo me dizia assim, meu Deus, está acontecendo uma mudança no mundo. Você pode até dizer assim, no meu tempo as canções musicais eram mais bonitas que as de hoje. Hoje é a dança da garrafa, a dança da bundinha, né? A eguinha pocotó. Estou pegando esse exemplo, vocês talvez nem sejam Não mais lembro. desse tempo. Tem piores, há piores. Mas é sinal de que nós estamos numa geração, foi chamada de geração Z. Tem a geração Z agora, isso. Z. Para mim é zero, Z de zero. Porque deixou-se de pensar e de ter o lado emocional das canções românticas, daquilo que passava pelo coração e a mente evoluía. E passamos a ser do umbigo para baixo. Infelizmente. Tudo hoje é só a dança do umbigo para baixo, as músicas do umbigo para baixo. Você acha que por que isso? Agora eu lhe pergunto, isso é um espelho da sociedade? Como a segurança que a gente vê nas notícias? Vou contar uma, talvez não era para esse programa, mas eu vou contar. Não, claro, o que você quiser. Olha, quando o aluno sai reprovado na escola, de repente ele tem chance de voltar para repetir o ano. Né? Isso. Deus, Pai misericordioso, nos permite que venhamos à Terra. A Terra é uma escola de regeneração da alma. E essas almas que não estão regeneradas, que saem através de equívocos cometidos, a gente antigamente chamava pecados, dos equívocos cometidos, elas, dizia-se antigamente, vão tudo para o inferno. O inferno é um lugar que não existe, existe dentro de cada um. Dentro de cada um, dependendo de como vai sua mente, de como as suas ações. Mas Deus é tão bom que permite que esses que foram reprovados numa vida, eles voltem. E eles não vão para um planeta melhor, não. Eles voltam, ninguém vai sair do beabá na escola onde saiu reprovado e vai para a faculdade, não. Vai voltar para o ensino onde ele repetiu. Então, esses espíritos... Lembre-se, a Terra foi formada por bucaneiros, piratas, gente que brigava, matava, roubava, por índios selvagens, por canibais aqui na nossa pátria. O Brasil teve muitas tribos canibalescas. Quem quiser ler sobre a história do Brasil, o primeiro livro feito por um estrangeiro foi feito um filme, Como Era Gostoso o Meu Francês, Hans Staden, que era um cara que vivia pelos portos da Europa atrás de emprego. Chegava alguém, rapaz, vamos lá, tem uma viagem aqui para uma terra nova lá. E ele se inscreveu como trabalhador, marinheiro, para vir para cá. E quando chegou lá em Niterói,
ele foi preso pelos índios, porque os índios tinham raiva, não era dos franceses nem dos outros, não, era dos portugueses, Total. que tomaram as terras, que tomaram as mulheres, estupraram as índias deles. Os lusitanos chegaram aqui não foi para colonizar, não, foi para realmente perturbar. Me perdoe os portugueses, mas é a versão Sim, realmente sim. não oficial, porque é correta. E então ele escreveu sobre os terrores daqui. Você acha que esse pessoal que matou, roubou, estrupou, fez todo tipo de danação, ganhou um lugar no céu? Será? Eu não acredito. Então a justiça dá a oportunidade que eles voltem à escola. E eles ainda não conseguiram se formatar como excelentes figuras, não. Vem para cá. Se eles tiverem família voltada para a religião, qualquer que seja, religião não salva, religião aprimora, assim como escola também aprimora. Convivência aprimora. Busca de ética, responsabilidade, trabalho acima de tudo. Trabalho. Tem gente que nasceu, nunca trabalhou, vive às expensas dos outros e achando que está tudo muito Tá. bem. Queria que você pudesse só falar um pouquinho, porque você é de Acopiara. Sou de Acopiara. Quer saber por que sair de Acopiara para vir para cá? Da mesma forma que me perguntam, por que você saiu de Crateus e veio para cá? Seca. Seca? Seca. 1958, houve uma grande seca. Meu pai era um comerciante, aí faliu. Por quê? Porque meu pai vendeu para os caçacos, era assim que eram chamados os trabalhadores quebrando pedra, abrindo estradas, barragens e tal. E o governo era quem era para pagar. Muitos comerciantes daquela época ficaram endividados, porque vendiam. Meu pai dava para ver uma pessoa com fome, meu pai era de uma bondade incrível. Ele não era santo, não, mas ele tinha esse gesto humanitário que a gente herdou dele. E então meu pai ficou com uma dívida enorme. Pegou o que tinha, vendeu o que tinha, o resto. Se eu vou fazer minha vida em Fortaleza, que os meninos vão crescer e vão precisar estudar. Eram Nós- quantos? 5 Você mais 4. e mais 4. E aí nós viemos, meu pai veio para a Avenida 14 de Julho, Gomes de Matos. Esquina da Itaoca ali, tinha um comércio que era um armarinho, era um pequeno mercadinho, na época não tinha supermercado, era um mercado, mas onde ele realmente cresceu, voltamos a crescer. E lá também caímos, Foi mesmo, ainda teve outra queda. porque meu pai gostava muito de jogar. Saía na sexta-feira, deixava minha mãe e os meninos pequenos lá tomando de conta da bodega e saía e voltava na segunda. E quando era na terça, chegava um cara e disse assim, nós viemos aqui da empresa tal, nós viemos buscar aqui esse balcão dessa geladeira aqui, porque não foi paga a conta e seu pai perdeu isso aqui. Caramba, foi mesmo. E como é que se reergue de novo, novamente? Reergue de novo. Olha, os Machados deram, os Machados através da Casa Machado, Expedito Machado, e toda a família Machado deram uma oportunidade a meu pai. Você quer ir trabalhar numa fazenda lá em Crateús? Meu pai disse, não, tem uma empresa algodoeira lá em Iguatu, você quer? Quero. Foi como ele realmente voltou a se arranjar. Mas nesse íntere, a fantástica figura da minha avó materna representa muito. Porque quando a gente estava passando necessidade mesmo, de não ter o que comer no almoço. Nossa. E aí minha avó era quem sustentava com salário mínimo. Sabe de quê? Ela era quem varria o grupo de Acopiara, o grupo da escola primária de lá. Caramba. E ela, do salário dela, ajudava a gente a conseguir. Tem um fato, as pessoas pensam, nonato, deve ser, me encontra nonato. A gente passou por etapas para se construir, sabendo o que é o deserto e o que é realmente a fartura. Você consegue conviver bem com isso hoje? Convivo, acho que a
a prática me mostrou isso. Uma vez nós, pequenos, saímos de uma escola no grupo João Pontes. Estou me lembrando, que fica eu lembrei. Tinha no Montese, Isso, no Montese, exatamente. perto, já indo para Parangaba. Nós estudávamos lá. Cartilha da ABC, eu tinha o quê? Uns 5 anos. Era da ABC ainda. E chegamos em casa aí, minha mãe colocou farofa de torresmo. Tem muito bem. E aí disse, comam aí, que se o arroz e o feijão e a carne. Ela virou-se para o fogão, disse, depois vocês vão comer. E aí chorou. Nunca me esqueço. É uma cena que me toca muito. Ela aprendeu a nos dar a certeza da confiança no futuro. Hoje é o quê? Nós estamos em julho. 7 meses, 7 meses que ela já deixou, mas ela nos deixou um legado realmente fantástico. Professora também primária, que saía de casa, andava 2, 3 léguas para ensinar menino, muitas vezes nem recebia, mas tinha uma missão, a responsabilidade que cai sobre os ombros da gente. Muitas vezes você diz, eu não quero estar aqui não, eu mereço mais. Nós merecemos o peso, os nossos ombros só pode pegar o peso da cruz que a gente pode carregar. Você acredita nessa frase mesmo? Não é destino, eu não acredito em destino, mas você tem aquilo, você tem uma chance de alterar o padrão de sua vida. Numa vida, você é capaz de alcançar o infinito. Olha, parece incrível. Nós exercitamos a crença de que precisamos de muitas vidas, é preciso nascer de novo, está lá na próprio Jesus, para que a gente possa referenciar-se como construção. Mas numa vida, exemplos magníficos de uma Madre Teresa, de um Francisco Cândido Xavier, olha, você vai encontrar fantásticas figuras, Irmã Dulce. Essas pessoas conseguiram, de repente, alterar. Quando um cara lá da Argentina sai com a humildade e alcança o cargo de papado, aceita o nome de Francisco. Para aceitar o nome de Francisco é porque tinha que ter a humildade de Francisco. E consegue ser um papa que... Você lembra da pandemia? De uma cena que ele atravessa a Praça de São Pedro sozinho. Aquela é a cena magnífica, sabe de quê? Que a humanidade está precisando de ater-se a Deus. Nós demos as costas a Deus. Nonato, mas está cheia, as religiões estão cheias. Estão religiões pregando alguma coisa em benefício de aqui e agora. Teologia da prosperidade, não é? Isso. Prosperidade. Deus me dê isso aqui que Deus vai lhe dar uma empresa de telefone. Deus não trabalha com isso. Você falou aí que dos destinos... Não estou fazendo crítica a nenhuma denominação religiosa, não. Que todos, espíritas, católicos, budistas, todos temos erros. Sem dúvida. Você falou em destino. A comunicação era seu destino? Você disse que não acredita em destino, mas você vive num meio de comunicação há um bocado de tempo e você acabou se tornando, para muitos, uma Madre Teresa de Calcutá. Você virou referência. Deixa disso, não. Você virou referência. Madre Teresa, eu não falo da bondade, não falo desse sentido. A sombra dos pés da Madre Teresa ainda não consigo nem alcançar. Não. Eu sou uma pessoa comum, muito cheia de erros e algumas virtudes, temperadas exatamente nessa existência pela crença de que a vida é o melhor bônus que se tem. Se você não aproveitar isso, vocacionado ao bem, a servir ao próximo, é a grande virtude. Não precisa você pode ser ateu e ser melhor do que um religioso que vive toda hora rezando. Quer um exemplo? Betinho. Sim. O grande Betinho... Para quem não lembra... O grande Betinho, ele era agnóstico. Agnóstico é um lado de quem não acredita, diz não acreditar em Deus e não quer seguir religião, tal.
Pois durante a fome maior deste país, quando esse país tinha um número absurdo de gente passando fome no Nordeste, em todo o país, foi o único, um ateu, que se lembrou de lançar uma campanha Fome Zero. Não foi um católico, não foi um espírita, não foi um evangélico, não. Foi um ateu que não acreditava em Deus, que ele deve estar acreditando muito onde estiver, porque ele tinha a essência divina. Então, não é a religião que salva, são as obras, são as ações, a parte prática do que Jesus deixou. Jesus é o ser mais fantástico do mundo, em psicologia, ciência, tudo que você imaginar, ele veio nos relatar. Se me permite o tempo. Por quê? Porque Jesus é tão... Tivemos tantos grandes avatares, grandes líderes religiosos. Por que Jesus cresceu tanto? Vou beber uma aguinha. Beba. Jesus? Havia entre os judeus a crença de que a bondade divina enviaria para cá um Salvador, o Messias, o Redentor, para acabar com os sofrimentos. E aí, na crença espiritual, via os nossos guias maiores, os líderes, viam que os judeus achavam de pegar cometiam erros, mas iam lá na sinagoga e levavam um cordeiro para pagar. Olha, trouxe esse cordeiro, trouxe esse pombinho, trouxe essa aqui, levavam animais. Quer dizer, Kempis, você erra, aí diz, eu vou mandar lá, deixar um cordeirinho para pagar meu erro. Não era justiça, não era justo. Então, esse espírito luminoso, que já tinha desde o início dos tempos, já governava, pediu a Deus a oportunidade de vir aqui para exatamente ensinar. E ele sabia que ele vinha ser o Cordeiro de Deus que apaga os pecados, que tira os pecados do mundo. Veja você, quando levava-se um cordeiro para abater os pecados lá na sinagoga, Jesus veio para dizer assim, eu vou, mas eu vou ter que pagar por eles, até aquela data eles vão ser zerados. Sim. Aí a gente acha que o sangue de Jesus já limpou a minha barra. Não. Continua. Você agora é responsável por que você é. Aí diz, Donato, e por que é que eu não posso pagar por onde eu for? Porque a gente não faz uma compra na farmácia e não vai pagar lá na padaria, não. Eu brinco muito quando converso com o pessoal, seja em escolas, em palestras, eu digo assim, olha, você tem uma dívida com o Estado, você paga imposto onde é? Secretaria da Fazenda. Que é Cefaz. Aqui Cefaz, aqui Cé paga. Gostei. Donato, voltando a falar aqui do seu trabalho. Queria muito que você pudesse só me falar como foi a experiência na Rádio Povo. O rádio, que ali eu acho que você... Fantástica. Sem dúvida alguma. A Rádio Povo nos deu um salto quântico em termos de rádio. O rádio estava parado. Seu programa era Eu estava na Rádio Iracema, passei para a Rádio Dragão do Mar, com o Zé Elias. Zé Elias foi um cara que veio para cá movimentar as estações AM, que estavam na derrocada. E qual foi a saída dele para ganhar do Ibope? Ele inventou uma bichinha aqui que a gente fazia Dragão. 7 e tanto, 10 e tanto. Aí tocava música. Tocava 3, 5 músicas direto. E o pessoal naquela época estava querendo... Não tinha ainda streaming que tem hoje para pegar as músicas. Botava na estação que eu via as músicas de sucesso. Era só os sucessos. Ele tinha uma lista de 60 músicas, só tocava aquelas. Podia chegar o rei pedindo para tocar, não entrava. E aí havia largado o rádio, tinha saído do rádio e disse assim, eu não vou mais trabalhar em rádio, não. Vou só estudar, tal. E ele me chamou, pai, vamos fazer. E eu fui. A Rádio Povo estava sendo montada. E foi a época em que eu estava estagiando no jornal. No Jornal Povo. Jornal Povo. Eu tinha trabalhado na Rádio Iracema na época em que o Demócrito também assumiu
o controle da Rádio Iracema, já mais para cá. E aí eu vi o gosto dele, ele herdou o gosto do pai. O pai foi quem montou a Ceará Rádio Clube. Uhum. Primeiro, a radiofonia cearense deve ao pai do Demócrito Duma. E aí ele me chamou, você vai, estou lançando uma emissora de rádio, você vai trabalhar comigo. E, pô, e fomos. Trabalhava de manhã na redação do jornal e à noite, o horário que eu pedi, não, quero trabalhar à noite. Ligando você na frequência do povo. Foi um programa que, se eu vou lhe contar aqui, vocês vão botar na conta de mentiroso. Mas bateu o Ibope da novela das 8. Foi mesmo. Caramba. Aquela novela devia ser muito... A novela devia ser muito peba. Não, só me explica antes de você concluir aí, por favor. Eu queria que você me dissesse como foi o convite para ir para Jangadeiro. Você falou um pouco. Tancredo era o secretário-geral da redação do Povo. Certo. E o Tadeu ia entrar de licença para entrar para a política. E aí ele passava lá no estúdio e disse: ei, macho velho, tem um convite para você trabalhar na TV. E eu respondi: não. Todo dia ele passava, de novembro até abril do ano. Você me pergunta o ano que não, mas faz um bocado de tempo. E ele passava, abria a porta assim: rapaz, deixa de ser medroso, vai trabalhar. Não quero trabalhar em TV, não. Cara, ainda tu resistiu desse tanto? De novembro até abril? Até abril. Estreiei no dia da mentira, de 1º de abril. E aí, com medo. Mas gostou? Como era que foi? Pô, você sair do rádio para ir para uma TV? E principalmente que eu fazia cultura. Você fazia algo bem... Segundo caderno, não tinha nada a ver com... E eu nunca trabalhei em todas as edições, em todas as editorias do jornal, eu atuei. Menos quando chegava assim: Nonato, Isabel Pinheiro, querida, ela dizia assim: Nonato, hoje não tem ninguém na polícia. Não, bote outra pessoa, não quero cobrir polícia, não. Você não queria cobrir polícia de jeito nenhum? Não, para você ver. Caramba, e por que você foi logo para um programa... Eu expliquei no começo Sim, dessa conversa. mas então... Não, mas você não falou aqui. Fale para nós, por favor. Você não falou, não estava no ar ainda. Falei. Não, no ar. Da sua conselheira? Ah, sim. Sim. Já que eu tinha uma amiga espírita, médium, de uma mediunidade, que eu não confio em todos os médiums. Confio nos bons. Um Chico, um Divaldo, muitos daqui, Newton aqui, um professor do Colégio Militar, que é médium fantástico. E aí ela também era fantástica. E ela liga para mim: Nonato, você vai ser convidado para fazer televisão. Já via, todo dia. Ele disse: por que você está sabendo disso? Um espírito nosso, de um grupo nosso, que você já... Eu fazia reuniões de evangelho junto na casa dela, enquanto ela morava aqui. Ela foi morar lá no interior da Bahia. Ele disse: um espírito está dizendo que vai haver uma grande crise na área de segurança e muitos vão se aproveitar disso para fazer propagandas em favor do policialesco, do pega, mata, esculacha, tem que matar. E eles estão querendo vozes que possam não entrar nessa onda, mas de segurar um pouco o tranco. E ele disse, aí eu disse: mas não tem por quê? A resposta que ele disse: nós não sabemos quem somos, mas nós sabemos para onde vamos. Caramba. Eu acho que não precisa explicação. E pelo jeito você gostou. Mas você gostou. Não. Você gostou. Gostei. Você gostou tanto que você está Tanto que até voltei. Tanto que voltei. Porque me deu a oportunidade também. Se eu não tivesse a TV, não seria convidado a dar palestras em grupos religiosos. Você acha Católicos. Sim. Católicos me chamam para falar: Donato, Natal, você pode dar uma palestra aqui? Nonato, aqui... Eu já fui para uma igreja evangélica. E aí eu disse à pessoa que me convidou: você sabe que eu sei que é espírita. Você vai falar sobre Jesus. Calei a boca. Fui para uma igreja, a igreja de São João Batista, onde a reunião de casais com Cristo. Uhum.
fui convidado. Cheguei, estava vendo a missa, eu assisti a missa e fiquei ali na cadeira aguardando no salão paroquial a hora de começar. O padre vem, senta-se aqui do meu lado, não, senta-se aqui, e uma senhora senta-se aqui, aí ela diz assim, padre, você sabe que esse menino não é da nossa paróquia, não. Aí o padre, sei. Aí disse, e ele pode dar aqui? Pode. Ele tanto pode. Eu soube que ele não é católico. Sei também. Mas ele pode falar com a gente. Caramba. Aí me calou a boca. Eu fui, falei, a primeira pessoa que veio parabenizar foi a senhora. Não é que eu seja bom, eu tenho que relatar isso aqui, eu sou sempre bem assistido por alguém que não diz o nome, nem tem a cara, mas a gente sabe que a inspiração é feita disso. Grandes nomes de textos, tal, fizeram isso. Caramba. Não, tem o rádio. Você ficou na TV e no rádio. Qual que você gosta mais? O rádio. Ave Maria, rapidamente o rádio. Jornal, rádio, TV, o Você rádio. fez tudo. O rádio tem primazia de, embora hoje tenhamos a internet com a agilidade que é mais rápida do que o rádio, mas o rádio se adaptou a tudo. Sem dúvida. A TV pegou do rádio novela. Pegou os programas de humor do rádio. Pegou o noticiário, Repórter Extra, do rádio. O futebol. O futebol, pronto. Você é o melhor exemplo. Então, a TV pegou as coisas do rádio. E tanto que quando tem problemas, vai buscar naquilo que era do rádio. Sem dúvida. Né? E o rádio me deu a oportunidade de chegar a todas as pessoas, de chegar num canto e disse, ô Nonato, tudo bem? Ninguém olha para mim. Se eu fosse apenas o religioso que chegasse, pessoal, é palestra desse menino aí religioso. Não, porque sabem que eu não misturo. E digo sempre, às vezes nas palestras para onde eu vou, religião não salva. O ser humano se salva por si através das obras. E ele não se salva só, através do outro. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É um triângulo. Quem foge da triangulação dessa energia está fora do contexto. Você falou aí do rádio do humor. Queria que você falasse. Tom Cavalcante lembra sempre do seu trabalho. Eu queria que você pudesse explicar como foi realmente isso aí. Trabalhávamos na Verdes Mares, na 93. Foi uma época que eu saí do Povo e recebi um convite. Um convite não era porque era eu vou trabalhar na Verdes Mares. Não, porque era de uma pessoa que gostava muito. A Dilma Noronha me chamou e disse, não, vamos trabalhar com a gente. Aí disse que eu vou. Aí, eles tinham um interesse em tirar do Povo, que diziam que era para quebrar o dia. Não, tira o menino de lá, bota R$100 aí na mão dele que ele... E fui. Meu sonho era ficar na Verdes Mares AM, mas nunca tinha a vaga, né? E aí eu fiquei na 93, o Tom fazia esporte com humor no esporte lá. E aí disse, Nonato, esse fim de semana eu fui lá em Icaraí, o Chico estava hospedado lá, e eu mostrei os trabalhos meus, tal, fazia show, né, pelos bares, tal. E ele gostou, mas ele está precisando de um produtor, de alguém que escreva, de um redator de humor. Eu disse que sabia. Ele disse, bom, mas eu não sou. Mas mentiu pro Chicanício. Ele mentiu na cara dura pro Chicanício. Ele me conta isso hoje. E aí ele chega e diz, Nonato, pelo amor de Deus, eu tenho que mandar textos aqui para ele, para começar daqui. Tu me ajuda? Eu disse, vamos, rapaz, eu não sei também não. E nos reuníamos num restaurante que tem na Barão de Stuttgart. Hoje não é mais o restaurante. A gente ia beber chopp e a gente falava assim, olha, isso dá um humor. As coisas de lá já vinham com os personagens. Tem o Pai, o Profeta,
Olha, já tinha os personagens Sim, dele. sim. Então era colocar as situações que pudesse. Então o Chico Cid começou com alguns textos meus que ele assinava. Caramba, Nonato. Então aqueles textos era teu, dos Alguns, personagens. alguns, não Sim, eram todos, não. claro. Não, claro, óbvio. Aí eu mandava por fax, olha, o tempo do fax ainda. Ele foi para o Rio de Janeiro, eu trabalhava de tarde na Verdes Mares e de manhã ficava no diário. E aí ele mandava, Nonato, eu estou numa reunião aqui, terminou agora às 10 horas, eles querem que eu mande até amanhã 3 textos disso. Aí eu disse, tá bom, vou mandar. Mandava. Aí ele ligava para mim e disse, rapaz, eles gostaram. O pessoal da equipe gostou. Tu pode me ajudar? Pô, Tom, esqueça que eu estou fazendo. Isso aqui é para você começar. Nunca. Ele sempre foi grato comigo. Sempre, quando cita. Mas era uma maneira de provar da amizade que a gente tinha. Foi por quanto tempo que você mandou esses textos? Que um mês? 2 meses? 6 meses. Minha 6 nossa meses. Senhora. Aí houve um problema com a filha dele, que ele precisou voltar, problema de saúde, que precisou voltar para cá. Chico deu até aquele cheque de 1.000, era 1.000, não sei quanto era 100, deve ser 10 mil, sei lá. Deu um cheque que até hoje está na carteira dele, esse cheque, ele nunca trocou. E aí ele disse, rapaz, ó, acabei que não realizei, o meu sonho é ser humorista. Aí eu peguei e disse a ele, você vai. Uma amiga minha, que não é espírita, mas que é muito, sabe, intuída, disse, esse menino, esse Tom Cavalcante ainda vai ser, vai gravar um disco, vai ser cantor. Eu disse, acho que ele vai ser cantor? Eu disse, sei lá, ele vai para o Rio, ele vai realmente estourar. Aí eu disse isso para ele, não se acanhe. A oportunidade que você tiver, viaje. E ele viajou. Primeira viagem do Tom, ele não tinha o dinheiro da passagem, ele viajou no avião da FAB. Não tinha, Sim, ainda tem, ainda hoje isso. você pede uma passagem e tal, ele viajou. Para você ver como a vida... Olha, ninguém nasce pronto. Nós somos um projeto em construção. E a base de tudo é de baixo. Nenhuma casa se eleva lá do último andar, não. É do chão. Então, aqueles que estão nesse momento achando, eu queria tanto ser isso, aquilo, outro, faça o que você estiver fazendo, que o seu sonho, o seu ideal, vai ser levado para aquilo. Lindo, Nonato. Obrigado. Linda mensagem mesmo. Estamos finalizando, os meninos já estão me dizendo aqui. Infelizmente, eu queria aqui mais umas 3 horas para a gente conversar. Porque dava demais e tal. Você tem uma bonomia incrível. Não. Me elogiou no começo, além do que eu Mas é pura mereço. verdade. É pura verdade. É bonomia também. Eu queria que você me dissesse, durante todo esse período você conviveu com grandes nomes. Eu não vou pedir para você eleger um. Eu queria que você dissesse vários nomes, que pessoas que marcaram não só o seu trabalho, mas marcaram o rádio. E a TV também, querendo ou não. Nacélio Lima Verde. Sem dúvida, eu queria Esse é o nome. Entrevistado ele. Nacélio Lima Verde. Nacélio tinha um talento, vivia o rádio, sabe? Fora do rádio, ele era como rádio. Rapaz, tem tanta gente, você me pede... Peguei pesado, hein? Peguei pesado. Vou citando aqui nomes, assim. Teve um cara, eu vou contar o Demócrito, que um Demócrito como homem de empresa, que realmente ele era realmente um grande patrão. A irmã dele, Carmen Lúcia Dumar, era chamada de mãe por nós da rádio, da FM. Era sabia. a mãe Carmen, porque era tão boa que a gente chama. Ela preside hoje a... Fundação? Não, do rádio, a Associação de Rádio. A CERT? A CERT. A CERT é presidida por ela, se não terminou o prazo. E ela é outro nome. Nome com quem trabalhei. Paulo Oliveira é um moleque, mas é realmente... É o próximo que vai ser entrevistado. Então, muito bom saber. O Paulo é um moleque que comunica muito bem. Se comunica muito bem. Quer ver mais? Tinha um
um cara da manhã da Rádio Povo, Carlos Augusto, excepcional. O amigão. O amigão, excepcional. Hoje, me surpreende, o menino que trabalhava como office boy da redação do Povo, foi chamado a trabalhar atendendo telefones no meu programa de rádio. E hoje é um grande comunicador de manhã na Band News, na Jangadeiro Band News, Lucas Leite. Um cara que, como repórter esportivo, era chegado a dar conta do recado. E eu tenho uma admiração pelo Lucas. Mas tem muito mais. Você está me fazendo eu ficar com nomes de pessoas aqui que vão ficar com... você não me citou... Não, estou dizendo eles. Sim, sim. Né? Todo aquele que estiver fazendo uma função qualquer no rádio, nesse momento, tem uma importância vital para a melhoria da comunicação, porque está tudo mudando, está tudo chegando para nos auxiliar. E se tiver a responsabilidade de dizer que você não está fazendo aquilo para ficar apenas famoso, mas de fazer com que a fama do seu programa possa ter respostas, eu acho que é importante. Hoje, só para encerrar, tem um cara chamado Yuri Costa. Esse é o nome do rádio. Ele já é presente, mas é o nome do rádio que vai ficar nessa história. Muito bom. Ele é muito bom, muito bom. Meus amigos, chegamos ao fim. Infelizmente, por mim, ficaria muito mais tempo aqui conversando. Tanta coisa boa. Pô, Nonato, obrigado de coração. Rapaz, você não imagina. Os nomes estão chegando aqui tudinho. Agora até depois. Você também. Querido, obrigado, Nonato. Eu que agradeço. Eu espero que você tenha gostado. Foi um papo, como eu disse, era só pra gente conversar. Pois é, eu gosto do nome do... Quem podcast. Quem podcast. Quem pode... Cast aqui. Pô, meus amigos. Obrigado. Gente, eu que grande agradeço. Abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Todo domingo, 8 da noite na TVC, sempre a personalidade da mídia e do esporte cearense. E toda semana no canal do blog. Por isso eu peço, se você chegou até aqui, você deixa aí sua curtida, seu like. O blog dele é bom, viu? Demais. Pô, gente, obrigado aos meninos aí também. Sempre, o Salvatore, o Pedrão, a gente sempre está aqui agora, a partir da semana, com uma personalidade, um gigante da mídia cearense. E hoje eu comecei com esse fenômeno, essa referência para nós, que se chama Nonato Albuquerque. Obrigado a todos vocês e obrigado, Nonato. É muito bondoso.